Boa noite. Estamos aqui hoje para mais uma palestra do Calendário Inclusivo Claretiano. Meu nome é Aparecida Helena Ferreira Hashimini. Nós estamos aqui com a presença da Luciana, intérprete, que vai estar fazendo a interpretação para Libras em respeito aos nossos alunos surdos. Hoje estamos visando a questão da Libras e o sujeito surdo. Essas contribuições que estamos buscando é na formação continuada, online, para os nossos docentes e também discentes, que é uma proposta do nosso núcleo de acessibilidade do Claretiano Rede de Educação. Bem, vou me apresentar rapidamente. Eu sou licenciada em Pedagogia, Matemática, sou bacharel em Análise de Sistemas, também sou especialista de Informática na Educação, tenho pós-graduação em Planejamento, Execução e Avaliação do projeto de EAD, sou mestre na Educação. O meu mestrado focou diretamente na educação de surdos. Trabalhei com crianças surdas e professores surdos. Bem, fui voluntária durante 8 anos no projeto Surdez que acontecia em Ribeirão Preto, na Universidade de Ribeirão Preto. Nesse projeto tive a oportunidade de conhecer famílias de surdos, crianças surdas, adolescentes surdos, adultos surdos, e foi onde eu aprendi a língua de sinais, com pessoas que são natos da língua de sinais. Hoje sou tutora aqui no Claretiano, professora no presencial, EAD e semipresencial, coordenadora do curso de Libras e também membro do núcleo de acessibilidade da educação superior aqui no Claretiano. Sou líder do grupo de estudos de pesquisa em educação especial e inclusão, juntamente com a nossa colega Renata Fantassini, no núcleo de acessibilidade sob coordenação da nossa colega Ana Tassinari, que também faz parte deste calendário inclusivo. Vocês já tiveram a oportunidade de acompanhar outras palestras com as nossas colegas, tá? Que elas ainda estão disponíveis. Basta que vocês acessem o portal da extensão do Claretiano. Bem, algumas orientações para a nossa palestra de hoje. Nós vamos estar falando sobre a Libras e o sujeito surdo. Eu gostaria de chamar a atenção que mesmo após essa transmissão, a palestra de hoje ficará disponível no portal da extensão. Vocês podem acessar, se inscrever mesmo após a palestra. Quem precisar do certificado, quem quiser usar o certificado para as ACCs, ATPs, aí sim pode pagar a tarifa de R$20, que é uma taxa simbólica apenas para a produção da certificação. Vocês têm aqui no portal do Claretiano, nós temos o acesso que pode levar vocês a essa palestra. Vocês clicando no portal de extensão, vocês vão conseguir entrar nessa palestra, a Libras e o sujeito surdo. Então aqui vocês podem se inscrever e participar dessa palestra. Caso vocês não consigam participar hoje presencialmente, aqui online, vocês podem me enviar, no final eu vou estar deixando o meu e-mail, vocês podem me enviar perguntas, dúvidas, que eu mesmo após a palestra vou poder estar respondendo para vocês nos dias em que se segue. Bem, quem que são os nossos alunos que poderiam desfrutar um pouco mais dessa palestra? Alunos, pesquisadores, todos da área da educação, licenciaturas, os bacharelados na área da saúde, profissionais de outras áreas que se interessam pela área da surdez e também familiares, né? Pessoas que tenham um surdo na família podem também participar da nossa palestra, tá? Mesmo que posteriormente. Alguns alunos também do curso de pós-graduação na área da educação, deficiência auditiva, psicopedagogia, alfabetização, vários outros também são focos para participar são alvos aqui da nossa palestra. Bem, hoje nós vamos estar trabalhando com essa transmissão ao vivo, nós já estamos com o chat, né, um bate-papo, nós vamos ter o Luiz Gustavo Milan, que é o nosso moderador aqui no chat, e nós temos aqui interpretando a palestra a Luciana Massaco de Mello,
né? Ela que vai estar aqui nos prestigiando com a língua de sinais, dando acessibilidade para os nossos alunos surdos e outros surdos da sociedade que gostariam de participar. Tá certo? Ela é licenciada em Pedagogia, Matemática também, pós-graduada em Psicopedagogia e atualmente ela também cursa Letras Libras. Então é uma pessoa também direcionada da área da educação, justamente no nosso foco, que é a Libras e o sujeito surdo. A gente tem uma carga horária prevista aqui de 1h30, 2 horas, né? E o certificado já vai automaticamente para o e-mail dos alunos, das pessoas que se inscreveram. Bem, a nossa proposta de hoje é estar trabalhando a surdez e a língua de sinais, assim como os surdos, pois geram muitas dúvidas para as pessoas ouvintes em relação à surdez. Eles pensam que a pessoa surda tem algum déficit cognitivo, acham que as pessoas surdas não aprendem. E o que eu quero, assim, ao longo dessa palestra, é dizimar esses mitos, porque na língua de sinais, a pessoa surda ela consegue ter acesso a tudo, ela consegue compreensão de tudo que está sendo dito. Por isso que é muito importante nós termos a língua de sinais sempre presente em toda a comunicação com o surdo. Nós vamos também falar um pouco da legislação vigente no nosso país, que aborda essa questão da Libras e dos direitos dos surdos. Tá bom? Então, é nossa função minimizar essas dúvidas em relação à surdez e à língua de sinais. É um comprometimento pessoal e da nossa instituição em levar a sociedade ouvinte em geral para que eles tenham uma compreensão melhor do que é a surdez e do que é o sujeito surdo. Pessoas como todos nós. Não é porque eles não escutam que eles não têm compreensão de mundo e do que está sendo explanado a eles. São pessoas inteligentes, que se desenvolvem academicamente, que se formam, que fazem mestrado, doutorado e que vivem como qualquer outra pessoa. Eles não são limitados. Tem muita gente que fala assim, nossa, a surdez impõe uma limitação. Não, a gente encara que a surdez ela tem algumas barreiras, mas que sempre que a língua de sinais estiver presente, eles avançam e superam esses impedimentos. O objetivo é apresentar aos acadêmicos, né, das mais diversas áreas, conhecimento geral em relação à surdez e ao sujeito surdo. E como a língua de sinais exerce um papel tão importante na vida dessa pessoa. Bem, então para isso a gente precisa entender um pouquinho sobre a audição. O que vem a ser a audição? A audição é a capacidade animal de reconhecer o som. É também sentido muito importante por meio do qual a linguagem e a fala são adquiridas. Algumas funções básicas da audição são a localização, identificação, alerta, socialização, a parte intelectual e a comunicação. Imaginem vocês caminhando pela rua e escutam o barulho de um cachorro latindo ferozmente, batendo num portão. É claro que a gente vai ter o cuidado de se afastar deste portão ou até mesmo atravessar de calçada, porque nós não queremos ser surpreendidos por um cachorro bravo. Mas e o surdo? O surdo presta atenção na questão visual. Ele vai observar a movimentação de um portão, se um cachorro está pondo a pata para fora ou não. Então ele é muito mais atento na rua do que nós, ouvintes, que a gente se esbarra na questão da audição e a gente passa a fazer várias coisas ao mesmo tempo que a gente confia na nossa audição. Então o surdo, ele é muito mais atento do que a gente imagina. Quem é o sujeito surdo? Pelo Decreto-Lei 3298, de 20 de dezembro de 1999, a deficiência auditiva é definida da seguinte maneira: perda bilateral, parcial ou total, de 41 decibéis ou mais, aferida por audiograma nas frequências de 500 Hz, 1000 Hz, 2000 Hz e 3000 Hz. Então, vamos entender. O surdo é aquele que tem a perda
bilateral. Então, para a pessoa ser surda, ela não pode ouvir nem de um ouvido nem de outro. Porque se ela ouvir do ouvido esquerdo, ela não é surda. É aquela velha historinha que a gente fala assim, em terra de cego, quem tem um olho é rei. Por que ele é rei? Porque se ele tem um olho, se ele está enxergando bem do olho, ele não é cego. É a mesma coisa com a surdez. Então, a surdez, ela tem que ser constatada bilateralmente e ela tem que ser de severa a profunda para ele ser considerado surdo. Menos do que isso, ele vai ser uma pessoa que tem perda auditiva. Ele pode ter uma perda leve, ele pode ter uma perda moderada. Agora, se ele tiver uma perda severa ou profunda, ele já vai ser considerado uma pessoa surda, porque ele não compreende a fala humana. Aí às vezes a gente fala assim, mas ele escutou o avião passando, ou um trovão, ele não é surdo nada. É diferente esses barulhos, porque eles acontecem numa frequência diferente da fala. Então, a definição da perda auditiva é em relação à fala humana, tá? Então, ele pode ouvir um estrondo, uma porta batendo que tem um deslocamento de ar, é diferente, então ele percebe isso. Mas a fala humana ele não consegue perceber. Então ele já é considerado surdo, tá? Conforme dados do IBGE de 2010, no Brasil a gente tem 45,6 milhões de pessoas com algum tipo de deficiência. Mas não vamos tratar sobre todas. Isso já foi abordado em outras palestras anteriores. Hoje nós vamos estar focando na deficiência auditiva. 5,1% das pessoas tem algum problema auditivo. Gente, é muita coisa. Olha só, que não conseguem ouvir de modo algum, 344.206. Que tem grande dificuldade de audição, 1.798.967 pessoas. Com alguma dificuldade, 7.574.145 pessoas. E isso lá em 2010. Nós já estamos quase em 2020. Então, logo, logo, nós teremos outros dados. Então, estima-se que até por volta lá de 2040, por aí, nós vamos ter mais do que o dobro de surdos que nós temos hoje. Então, vamos ter essa consciência de que a língua de sinais é importante e deve ser aprendida por todos, surdos e ouvintes. Quanto mais pessoas aprenderem essa língua, mais interlocutores os surdos terão. Melhor será a nossa sociedade. Então, a deficiência auditiva, ela é a incapacidade de detectar sons, né? E ela pode acontecer em 3 momentos na vida da pessoa. No período pré-natal, que é durante a gestação, ou até mesmo na concepção, no momento de conceber a criança, se tem o pai ou a mãe uma carga genética que já traz a surdez, a criança já pode ser concebida com a surdez. Tá? O pré-natal a gente fala por a questão da gestação, às vezes utilização de drogas, contato da mãe com o vírus da rubéola, que é o maior índice de surdez no nosso país, é a danada da rubéola. Né? Eu costumo dizer que é um caso de saúde pública, porque se todos fossem vacinados contra a rubéola, não existiria a rubéola e diminuiria muito os casos de surdez no nosso país. Também pode ter contato com o vírus da meningite, e a meningite a gente pode ficar surdo em qualquer momento da vida por conta de uma meningite, que ela também é uma grande vilã na área da surdez. O período perinatal pode acontecer quando a criança está nascendo, ou condições indevidas, né, falta de oxigenação. Então a gente tem N problemas que podem ocasionar a surdez. E pós-natal, que pode acontecer em qualquer momento da vida da gente. A gente pode ficar surdo por uma questão de ruídos no trabalho, que a gente não usa os EPIs. A gente pode ficar surdo por um acidente de trânsito, uma pancada que a gente leva, né, bateu a cabeça, um trauma. Então, a questão das etiologias da surdez são muitas, né? Próximo a 70. Então, a gente tem, assim, que analisar que hoje eu não sou surdo, não tem ninguém surdo na minha família, não preciso aprender a língua de sinais. E saberá amanhã. Então, vamos pensar
que vamos difundir a língua de sinais, vamos propagar esse conhecimento. Então, o grau, ele é leve quando a perda é de 26 a 40 decibéis. Se formos analisar todo mundo, a maior parte está dentro dessa lei, desse nível, que é o leve. Então, imagina, na nossa população, se todo mundo fizer um audiograma, vai constatar que tem perda. Só que na perda leve, a gente não sente. A gente não sente falta, porque a gente ainda consegue ouvir. Às vezes a gente aumenta um pouco mais o volume da televisão, o rádio, né? Fala um pouco mais alto. Então, a gente não percebe essa perda. Mas quando a perda passa a ser moderada, que é de 41 decibéis a 70 decibéis, aí a gente já sente falta. A gente já começa a perceber que está faltando audição. Procurem observar se você escuta o seu telefone só de um ouvido, de repente você não se sente à vontade ouvindo do outro ouvido, é porque provavelmente você tem perda num dos ouvidos e no outro não. Então você já começa a trocar o ouvido para atender um telefone. Então pode procurar que às vezes você já deve ter alguma perda. Nessa perda moderada, a gente usando o aparelho auditivo, a gente consegue detectar a fala humana. Então, a gente consegue ter ganho de audição com o aparelho auditivo. Já na perda severa, que vai de 71 decibéis a 90 decibéis, eu já não tenho grande ganho mais com os aparelhos auditivos. A questão aí a gente já começa a perceber que já está caminhando para a surdez mesmo, com 71 decibéis, a pessoa já pode ser considerada surda e ela vai ter que procurar alguma ajuda de alguma maneira. E a língua de sinais é a melhor saída. Acima de 91 decibéis é a surdez profunda mesmo. E a gente vai falar um pouquinho agora do período que a pessoa pode estar perdendo essa audição e o que influencia isso na no nosso surdo adulto que a gente vai ter, ou do adolescente, quem é que a gente vai ter na nossa sociedade. Se a perda aconteceu antes da pessoa, da criança, aprender a falar, é uma perda pré-verbal, mas ela já tem conhecimento da língua oral. Então, se a criança aprendeu a falar, ela já está com 4 anos, ela já está no pós-verbal, ela já aprendeu a língua oral. Então, se ela já aprendeu a língua oral, ela já vai ter uma condição de entendimento de língua, da língua oral do país dela. Agora, se ela perdeu antes, ela não tem compreensão de língua. Então, é necessário um trabalho mais de perto com a criança e se for feito desde pequenininho com a língua de sinais, essa criança vai avançar sem problema algum. No Brasil, em 2002, no dia 24 de abril, foi reconhecida a língua brasileira de sinais, pela Lei 10.436. Essa lei foi assinada pelo então presidente da República, Fernando Henrique Cardoso. Essa língua de sinais, ela já vinha sendo usada há muito tempo atrás. Só que a comunidade surda ainda não tinha conseguido isso no papel. Então, esse reconhecimento só aconteceu em 2002. Isto não significa que o surdo não usava a língua de sinais antes. Ele usava sim, só que não estava reconhecido o direito dele se comunicar e se expressar na língua de sinais. Houve um processo de legalização, que isso começou lá em 96, com o projeto de lei 131, que foi apresentado ao Senado. Mas ele teve vários problemas estruturais, linguísticos, e ficou nesse Senado por muito tempo, e que não conseguiu passar. Só foi acontecer mesmo em 2002. Na Lei 10.436, ela reconhece que a Libras é a língua brasileira de sinais. Aí a gente já vê que a língua de sinais não é universal. Cada país tem a sua língua. Ela é igual à língua oral. Cada povo não vai modificando a língua que usa. Aqui no nosso país nós temos 2 línguas oficiais. A primeira, a língua portuguesa. Só que a nossa língua portuguesa já não é mais igual à língua portuguesa que se fala lá em Portugal. Nós recebemos influência de Portugal, que trouxe para nós essa língua.
Só que o povo que aqui estava foi utilizando essa língua e foi modificando. O mesmo aconteceu com a nossa língua de sinais. Nós recebemos influência da língua francesa, que foi trazida para o Brasil lá no tempo de Dom Pedro II e que fundou aqui o INES, que hoje é o Instituto Nacional de Educação de Surdos, a maior referência no nosso país em formação de intérpretes de língua de sinais. Então, o que aconteceu? A língua francesa veio para cá, a língua francesa de sinais. Por que a nossa língua não é igual hoje à língua francesa de sinais? Porque o povo que aqui vive foi utilizando a língua e foi modificando-a. Então hoje nós temos uma língua de sinais, que é a brasileira, que é a Libras, e ela é diferente da língua francesa de sinais. Tudo bem? A língua, quando a gente reconhece a língua de sinais, a gente reconhece a vida de um povo surdo, a cultura dele, a identidade surda. A gente vai falar nisso um pouquinho mais para frente. Então, a gente tem que pensar que se é a língua, é a nossa segunda língua oficial do país, a gente tem que pensar por que ela não está na grade curricular de todas as escolas brasileiras, desde a educação infantil. Reflitam sobre isso. Precisamos lutar. Olha só. Então, no Brasil, a gente tem que pensar que a gente tem poucos serviços educacionais disponíveis na proposta bilíngue, devido à dificuldade de organização de alguns grupos de surdos. O ouvinte, ele acha que ele é melhor do que o surdo, então a sociedade ouvinte oprime ainda muito o surdo. A gente tem, assim, sabe, o ouvinte reluta em aceitar que o surdo consegue se comunicar, ele consegue se expressar, ele consegue aprender fazendo uso da língua de sinais. Então, a gente tem uma resistência de uma sociedade ouvinte em relação à língua de sinais e à comunidade surda. Isso precisa acabar. Em 2005, em 22 de dezembro, a gente teve o Decreto-Lei 5626. Ele foi gerado a partir de uma consulta pública. Só que o texto não favorece muito a comunidade ouvinte, não. A comunidade surda, ela favorece aos ouvintes. Deixa algumas dúvidas, ele é de difícil implementação. Então, a gente tem algumas dificuldades aí com o Decreto-Lei. Mas ele previu a inserção da disciplina de Libras nos cursos de formação de professores. Hoje em dia é obrigatório em todos os cursos de licenciatura a disciplina de Libras. Só que dá margem para cada instituição de ensino colocar a carga horária que quiser. Isso o MEC não está regulamentando. A gente precisa verificar que não basta colocar uma mísera aulinha por semana num curso de graduação, num curso de licenciatura, que o aluno não vai aprender nada com uma aula por semana. Então, isso deu margem, sabe? O decreto-lei deu essa margem. Então, a gente precisa procurar verificar isso. O decreto também trabalhou na questão da formação dos professores e da formação dos intérpretes de língua de sinais. Mas só que ele não contempla um espaço para a cultura surda na reorganização dessa escola. Amanhã, dia 26 de setembro, comemora-se o Dia Nacional dos Surdos. Ele foi reconhecido pela Lei 11.796, de 29 de outubro de 2008. Foi assinada pelo então presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva. Então, amanhã é Dia do Surdo. Hoje nós vamos já começar, com essa palestra, trazer para a consciência do ouvinte, vamos pensar no surdo. Ele existe, não é só comemorar o dia do surdo, é lembrar que ele existe, é lembrar que ele tem direitos e que ele tem uma língua própria. Ele precisa comunicar por ela. Nós temos, em 2008, nós tivemos a Política Nacional de Educação Especial na perspectiva da educação especial, que é o PNEE-PEI. Nesse documento, buscou-se construir políticas públicas, viabilizando uma educação de qualidade para todos os alunos. Este documento foi muito importante e ele traz muitas considerações assim, em torno de todas as deficiências. Foi muito debatido também numa palestra anterior da professora Renata com a professora Ana Tassinari, por isso que eu não vou aprofundar.
Nós tivemos também, em 2010, a Lei 2.319, ela foi assinada dia 1º de setembro. Ela regulamenta a profissão de tradutor e intérprete da língua brasileira de sinais, que é o caso da nossa amiga hoje aqui, a Luciana. Ela teve a profissão dela regulamentada em 2010. Antes de 2010, os intérpretes de língua de sinais, eles buscavam a legislação dos tradutores e intérpretes das línguas orais, porque eles não tinham a profissão deles regulamentada. E só aconteceu em 2010, não faz nem 10 anos, gente. Então, a gente também precisa ter respeito a este profissional, porque esse profissional tem uma ética que envolve a profissão dele. Muitos ouvintes às vezes ficam bravos em concursos públicos onde tem lá a presença de um candidato surdo fazendo uma prova e tem lá um intérprete para ele. Teve casos já de ouvintes entrar com processo porque tem uma pessoa ali e fala que está passando respostas de perguntas da prova. Isso é uma mentira. Existe uma ética. O profissional ele está ali para passar a compreensão do que está sendo questionado e não para dar a resposta para o candidato surdo. Então, este profissional ele deve ser respeitado e a condição do surdo também, porque o surdo necessita compreender o que está sendo perguntado, porque a estrutura da língua portuguesa ela é muito diferente da estrutura da língua de sinais. Então, isso a gente tem que respeitar e aceitar a presença desse profissional em qualquer espaço, seja na escola, da sociedade, num tribunal, num fórum, num congresso, aonde quer que seja. Imaginem um surdo indo a um médico, tentando passar para o médico o que ele está sentindo e o médico não compreender. Então ele vai precisar levar o filho, que tem 6 aninhos, que sabe a língua de sinais, para o filho poder explicar para o médico. Então a gente tem que entender que essa questão da língua de sinais, ela vai muito além do que a gente imagina. Dia 23 de setembro é comemorado o Dia Internacional das Línguas de Sinais. Esse Dia Internacional das Línguas de Sinais foi instituída pela ONU em 2017, depois de um amplo debate e marca o aniversário de criação da Federação Mundial dos Surdos, ONG presente em mais de 100 países. A data vai oferecer oportunidade para aumentar a conscientização sobre a importância da língua de sinais, né, e a inclusão das pessoas surdas para promover o uso dessa língua de sinais. A escolha de 23 de setembro foi da WFD, que é a World Federation of Deaf. Tá? Essa federação, ela foi criada em 1951, olha, muito tempo atrás. Este dia marca o nascimento de uma organização de defesa dos direitos que tem como um dos seus principais objetivos a preservação da língua de sinais e da cultura das pessoas surdas, como pré-requisito para a realização dos direitos humanos das pessoas surdas. Em 2015, a gente teve a Lei 13.146, que ela institui a Lei Brasileira da Pessoa com Deficiência, o Estatuto da Pessoa com Deficiência. Olha, no artigo 2º, considera-se pessoa com deficiência aquela que tem por impedimento de longo prazo de natureza física, mental, intelectual, sensorial, o qual em interação com uma ou mais barreiras pode obstruir uma participação plena e efetiva na sociedade em igualdade de condições com as demais pessoas. E a pessoa surda, ela entra nessa questão da deficiência porque é uma perda sensorial. Então vamos pensar como que a gente poderia prever, o que a gente vai prever para prevenir a surdez. Então a gente tem 3 tipos de prevenção. Prevenção primária, prevenção secundária e a prevenção terciária. A prevenção primária
é o cuidado que a gente tem com a gestante, né? É o trato com o pré-natal. Hoje a gente ainda vê na nossa sociedade mães que não fazem seus ultrassons, não conseguem consulta com ginecologista. Às vezes a primeira consulta vai ser lá no 6º mês gestacional, já passou aquele momento de fazer aquele teste da translucência nucal, onde a gente vê a distância da nuca da criança e vê algumas doenças que podem ser acometidas, algumas deficiências inclusive. Então a gente tem que ter um cuidado com a mãe, cuidado com a gestante, o cuidado com a alimentação dessa mãe. Mães subnutridas, que não têm uma alimentação adequada, podem gerar crianças com deficiências. Então a gente tem que ter o cuidado nesse momento com a gestante. A gestante está à espera de um novo ser, ela não está doente, mas ela precisa de cuidado, sim. A carteirinha de vacinação dessa gestante deve ser observada, se possível, antes da concepção, né? Porque a gente percebe que, às vezes, muitas mulheres não tiveram as vacinas contra a rubéola, por exemplo. Né? E aí ela está gestante de 1 mês, 2 meses de gestação, e ela não vai poder ser vacinada, mas às vezes ela vai no postinho e não fala da possibilidade dela estar grávida. Mas se for uma atendente, uma enfermeira lá no postinho consciente, antes de aplicar a vacina, ela vai perguntar: você está grávida? Você está tendo relações? Se você não se preveniu, é interessante você fazer um teste de gravidez antes de tomar a vacina. Então a gente tem que pensar em tudo isso. É um cuidado com a mulher e com a criança. O período perinatal é um período complicado, que hoje em dia as gestantes estão enfrentando muitos problemas. Onde será esse parto? Que tipo de parto? A gente escuta histórias quando analisa algumas mães de crianças que tiveram o parto muito sofrido, né? Foi um momento de dar à luz e ficou horas e horas em trabalho de parto, não conseguiu um parto normal, teve que fazer um parto forçado e um fórceps, que hoje em dia eles estão substituindo por outra técnica de sucção, mas esse tipo de parto, arrancar a criança de dentro da mãe com uma força, já passando da hora do seu nascimento, pode gerar uma criança com deficiência. Pode ter uma anóxia, pode vir uma criança com comprometimento. No parto de fórceps, tem casos da criança ter o aparelho auditivo esmagado pela concha na hora de introduzir, não captar a cabeça conforme deveria e apertar demais no ouvido e ter a cóclea esmagada. Então isso é a condição de parto, é uma condição perinatal. Então a gente tem que observar isso. Em algumas cidades há assim, um trabalho mais acompanhado de perto. Com o teste, eles acompanham o Apgar da criança, que é um teste que é feito na hora que a criança nasce. Então a criança recebe notas de 0 a 10. Quanto menor a nota, pior a condição de nascimento dessa criança. Então a criança, tem algumas cidades que elas fazem isso. A criança que nasce com Apgar abaixo de 5, ela é acompanhada mais de perto pelo acompanhamento da saúde pública, para poder verificar o desenvolvimento dessa criança. Porque a Apgar, ela determina se a criança nasceu bem ou em condições precárias. E um parto forçado pode gerar uma Apgar muito baixa. As medidas pós-natais, que é uma questão que a gente precisa pensar. Nasceu, a criança precisa fazer o teste da orelhinha. Hoje é lei, todo mundo tem direito a esse teste e ele é gratuito. Deve ser feito em todas as cidades. Só que tem algumas cidades pequenas que não tem o aparelho para fazer. Então eles encaminham para cidades vizinhas que fazem esses testes. Em algumas cidades eles centralizam esses testes nas APAES, tá? Porque o aparelho fica lá e é mais fácil e tem um profissional lá para poder realizar esse aparelho.
A gente também tem que tomar cuidado com os barulhos e ruídos que a criança é exposto, condições de saneamento básico e alimentação, criança subnutrida. A gente tem que pensar nos serviços de puericultura adequados para nas campanhas de vacinação, principalmente, gente, contra a meningite. Eu já falei isso anteriormente, a meningite é uma das grandes vilãs na área da surdez. Tá? Então, os remédios ototóxicos destroem, né, a cóclea da criança, ou afetam o nervo auditivo. Então, a gente tem que prevenir a criança e ter esse cuidado. Retornando à nossa palestra, nós precisamos fazer um intervalo rapidinho aí por uma queda de energia, mas já está tudo normalizado, vamos em frente. Gostaria de salientar que se vocês tiverem alguma dúvida, podem ir enviando pelo chat, que o Luiz Gustavo está vendo para mim, no final a gente está respondendo, tá bom? Então vamos retornar à nossa palestra. Nós estávamos falando sobre as prevenções, então nós estamos na prevenção secundária. Após o diagnóstico da surdez, que acontece por volta dos 3 meses de idade, a gente já consegue fechar um diagnóstico. A gente não, os médicos, viu gente? Professor não fecha diagnóstico nenhum. A gente já consegue pensar o que fazer, tá? O apoio dos médicos, dos fonoaudiólogos é muito importante nessa hora, porque dependendo da perda da criança, a gente tem condição, às vezes, de entrar com um aparelho auditivo e já suprir essa perda. Agora, quando a criança já nasce surda, com a surdez profunda, a gente já tem uma questão médica que vai depender. Se o médico não tiver noção do que é a língua de sinais, se ele não compreender a importância da língua de sinais para a comunidade surda, ele vai orientar os pais, sem sombra de dúvida, a procurar um implante coclear. Só que a gente tem que refletir que nem todos os surdos estão aptos a serem implantados. E nem todos os surdos que foram implantados deram certo, conseguiram ouvir. Então, a gente tem que pensar muito bem, porque o implante coclear, ele é uma cirurgia invasiva, tá? Esse eletrodo, ele entra lá dentro da cóclea da criança para tentar fazer ligação com o nervo auditivo, né, lá no cérebro. Então, pensa bem, tá? As famílias precisam ser esclarecidas. Não é só porque o médico falou que a criança vai ouvir, que a criança vai aprender a falar e vai falar, mamãe, eu te amo, que vai dar certo. Tá certo, gente? Então, vamos refletir, vamos tentar entender melhor o que é o implante coclear, vamos tentar entender as comunidades surdas, que eles são felizes, que eles se desenvolvem, eles namoram, eles casam, têm filho, trabalham, se nutrem, vivem muito bem, tá? Então, vamos entender um pouquinho mais da língua de sinais e da importância dela para as pessoas surdas. A gente tem que pensar que a estimulação precoce também acontece no caso da surdez, ou seja, 95% dos casos das crianças surdas nascem em famílias ouvintes, que não tem mais nenhum surdo na família. Então a gente tem que pensar, nasceu a criança surda, diagnosticou, fechou o diagnóstico, é surda, a família precisa buscar aprender a língua de sinais. Porque a família que está em contato com esse bebê o tempo inteiro, ela precisa aprender a língua de sinais para poder orientar essa criança, fazer essa criança aprender. Ah, mas um bebezinho de 3 meses, eu vou fazer o sinalzinho do cavalo e ele já vai levantar a mãozinha, pôr na testinha e fazer... Não, é claro que não. A criança ouvinte, a gente fala mamãe, na mesma hora ele vai sair falando, mamãe, te amo. Não é assim. A criança ouvinte tem um tempo de aprendizado da língua. A criança surda também. Só que o estímulo começa desde que nasce. A mãe ouvinte não fica, ai filhinha, mamãe te ama, não canta para a criança, ela não vai se acostumando com os sons da família. A criança surda também tem que se acostumar com as imagens da família, com as sinalizações. Então, isso a gente precisa refletir. Fechou o diagnóstico, a família precisa ser orientada. Aprenda a língua de sinais e mude o seu ambiente familiar, a sua casa, oferecendo um ambiente bilíngue para a criança surda. Na prevenção terciária, no caso da surdez, a gente deve estimular o uso da língua de sinais. Então, se a família buscou aprender a língua de sinais, a criança vai se sentir acolhida, ela vai se sentir bem na casa dela, ela não vai buscar outros ambientes para poder se relacionar.
se ela consegue conversar com a mãe, se ela consegue conversar com o pai em língua de sinais, ela vai se sentir bem, não vai ter problema nenhum ela entender que o mundo é ouvinte e ela é surda. Tá certo? Então, a gente tem que pensar na língua de sinais. Não pode esquecer da língua de sinais. Porque só com a língua de sinais é que a criança surda desenvolve sua identidade surda. A criança surda que não faz uso da língua de sinais, ela vai crescer se sentindo um ouvinte com defeito. Porque ela não escuta. Então, ela sempre vai se sentir menos do que o ouvinte. O surdo não precisa disso. O surdo que faz uso da língua de sinais, ele se sente empoderado, ele se sente um diferente e não um deficiente. O teste da orelhinha, ele foi instituído pela Lei 2.303 como obrigatório e gratuito. Esse teste de orelhinha ou triagem auditiva neonatal, ele é realizado no 2º ou 3º dia de vida, às vezes um pouco mais tarde. Às vezes quando não tem na cidade, eles agendam em outra cidade, às vezes com 10 dias, 15 dias. Às vezes não dá certo no primeiro momento, porque a criança tem que estar dormindo um sono natural para fazer esse teste. Então, se a criança está agitada, ou se ainda tem resíduos do nascimento na orelha dessa criança, no canal auditivo, impedindo que se faça o exame como se deve, às vezes fez, não deu muito certo, eles pedem para repetir daí uns 15 dias, daí uns 20 dias, porque às vezes é só uma sujeira, ou a criança está nervosa, não consegue fazer naquele momento. Então, alguns casos ele é repetido sim. Então, como funciona esse teste? Ele é rápido, é indolor e não é invasivo, tá? Então, é colocado um estímulo no ouvido da criança, tá? Um microfonezinho é colocado na entrada do canal do ouvido e emite um som fraco, que passa pelo ouvido médio e ele chega até na cóclea. Então, se houver uma vibração timpânica ali, está mostrando, a cóclea responde com o som e o tímpano vibra. Se tiver essa vibração, as ondas sonoras que caminharam por ali, indo e voltando, elas registram desse aparelho e mostram que está tendo esse retorno. Se o retorno não for captado, a criança deve repetir esse exame, como eu já falei, porque as secreções podem impedir, pode ter alguma coisa que gerou esse falso resultado, então ele é repetido. E aí eu disse que aquele surdo que não fez uso da língua de sinais não conseguiu ter a sua identidade surda. Então vamos entender o que é identidade surda. Quem disse essa fala foi Gladys Perlin. Gladys Perlin é uma surda. Ela fez mestrado, doutorado, é uma pessoa muito sábia. Depois eu vou mostrar para vocês no final um livro dela e a fisionomia dela. Então ela diz o seguinte: a identidade surda, ela é construída numa forma de representação natural, edificada na comunidade ou nas comunidades surdas. Além disso, a identidade surda, ela é construída a partir do contato do surdo com os artefatos da cultura do povo surdo. Quando privado desse contato, o surdo torna-se um sujeito sem possibilidade de auto-identificar-se como diferente e como surdo, com determinada identidade cultural. Então a gente percebe que é muito mais profundo do que só falar assim, tudo bem, vamos fazer gestos, vamos fazer mímica. Gente, não vamos retroceder lá na comunicação total, não. A comunicação total só foi boa para poder constatar que o oralismo não prestava. O surdo não consegue pegar 100% do que está sendo falado. Por melhor que seja a leitura labial dele, a leitura orofacial. Então, não adianta falar assim, não, vamos pôr o surdo na primeira carteira e falar olhando para ele. Isso aí é um crime, fazer o surdo ter que fazer leitura labial. Nós temos que entender que o surdo, ele tem a língua dele, que é a língua de sinais. Pela língua de sinais, ele entende 100% do que está sendo dito.
Então vamos entender também um pouquinho do que é cultura surda. Strobel diz o seguinte: cultura surda é o jeito de o surdo entender o mundo e de modificá-lo, a fim de se torná-lo acessível e habitável, ajustando-os com as suas percepções visuais, que contribuem para a definição das identidades surdas e das almas das comunidades surdas. Isto significa que abrange a língua de sinais, as ideias, as crenças, os costumes e os hábitos do povo surdo. Então, a gente tem que entender que o surdo, ele tem a sua forma de viver, a sua forma de se interagir, de brincar, de jogar. Já foram em alguma quermesse que teve bingo surdo, por um acaso? É muito legal. O surdo tem também festa junina, por que não? Ah, mas ele não escuta. Ah, mas ele adora uma barraca de pesca, de lançamento de argolas. Eles se divertem muito bem. Ah, mas e as crianças surdas vão com os pais ouvintes lá? Vai interagir? Vai. Aquela família ouvinte que se compromete com o desenvolvimento do seu filho surdo, ele participa da comunidade surda, ele aprende a língua de sinais e ele busca os direitos do seu filho em qualquer lugar que esteja na sociedade. Então vamos entender um pouquinho agora do que é língua, linguagem e entender a surdez. Então a gente tem que pensar no seguinte: fala. Além de ser a capacidade ou uso de emitir sons em algum padrão das diversas línguas que existe no mundo, também refere-se à linguagem em ação, à produção linguística do falante no discurso. Quem disse isso foi Marcia Goldfeld. Então, olha só, o surdo não fala? Fala. Fala pelas mãos. Ah, mas eu vi um mudinho ali no mercado que ele só grita. Bem, se ele grita, se ele emite sons, ele não é mudinho, ele é surdo. Se ele não produz fala compreensível a nós ouvintes, é porque ele não fez treino de voz. Bem, nós falamos perfeitamente porque nós ouvimos. A gente tem o feedback auditivo. Então, se a gente ouve, a gente consegue aprender a falar. Agora, o surdo não ouve. Ele pode aprender a falar? Pode. Por sessões intermináveis com a fonoaudiólogo, ele pode aprender a falar. Mas ele é obrigado a falar? Não. Se ele quiser, ele pode. A gente não pode obrigar ele a falar, senão a gente volta lá para o oralismo. A gente está vivendo um momento bilíngue. Não vamos querer retroceder. Agora, a gente vai pensar no conceito de linguagem. Definido como um sistema abstrato de regras gramaticais, a língua é um tipo dentre os diversos meios de comunicação e por isso é considerado um conceito mais restrito quando comparado com o conceito de linguagem. Isso quem disse foi Fernandes. Olha só, a gente tem que pensar que a língua é a representação máxima de um povo. Quando eu vou viajar para o exterior, eu tenho que pensar, a primeira coisa que eu vou pensar, bem, eu vou para a Tailândia. Nem sei o que tem na Tailândia, mas eu vou um dia, quem sabe. Então, que língua se fala na Tailândia? Como eu vou me comunicar lá? Então, eu tenho que pensar como que o povo tailandês se comunica. Porque eu vou lá, eu quero me comunicar. Eu não vou passar feito uma alma perto deles. Então, eu tenho que pensar que o povo, ele tem uma representação, que é a sua língua. Através da sua língua, ele consegue demonstrar os seus costumes, as suas crenças, o seu modo de agir. A língua, ela é soberana. Então, a língua também faz parte da linguagem, como outras coisas. Por isso que a gente fala nos artefatos da cultura do surdo, porque também faz parte da linguagem do surdo. Então, vamos pensar que vai muito além de permitir que o surdo use a língua de sinais. Já a linguagem que não se restringe apenas a um modo de comunicação, a gente tem que pensar na característica de qualquer sistema de signos, que podem ser gestos, sinais, sons, música, teatro. Então, a comunicação, ela é uma forma de se expressar, de ideias. Nós temos, por exemplo, teatros surdos.
Se vocês forem ao Rio de Janeiro, visitem o INES. Lá eles têm um grupo teatral maravilhoso. O teatro surdo é ótimo. Vocês vão até encontrar com muitos globais por lá, que eles vão lá para aprender com os surdos como melhor se expressar na parte da expressão facial. O surdo é muito melhor do que o ouvinte na questão das expressões. Então, vamos valorizar isso no surdo também. Então, além da comunicação, a linguagem possibilita ao homem, por exemplo, estruturar o seu pensamento, traduzir os seus sentimentos, registrar seu conhecimento adquirido também. Então, vamos pensar como que a criança surda vai adquirir a língua de sinais. Bem, eu já falei que a maior parte nasce na família de ouvintes. Ah, por quê? Aqueles 5% que nasce surdo, filho de surdo, como é que é o desenvolvimento dele? Normal. O ouvinte, filho de ouvinte, ele tem uma língua compartilhada, desenvolve normal. O surdo, filho de surdo, ele já tem a língua compartilhada também, que é a língua de sinais. Ele vai desenvolver normal. Ele vai chegar na escola com compreensão de mundo, normal. O problema são os outros 95% dos surdos, que são filhos de ouvintes. Então, falta uma língua compartilhada. Essa língua que falta é que prejudica todo o desenvolvimento do surdo. Então, quanto antes a criança surda adquirir a língua de sinais, olha, eu não estou falando aprender, eu estou falando adquirir, é diferente. Ele interioriza essa língua de sinais. Então, quanto mais cedo a criança surda for exposta à língua de sinais, melhor vai ser o desenvolvimento dela. Se for logo na primeira infância, ela vai se desenvolver naturalmente, equivalente a uma pessoa ouvinte. Não vai ter problema nenhum. Mas para isso precisa do comprometimento da família. Essa criança surda tem que ser levada a participar nas comunidades surdas. Ah, mas na minha cidade é muito pequenininha, não tem associação de surdos. Vou ver na cidade vizinha. Ah, mas eu sou ouvinte, eu vou chegar lá com a minha criança surda, o que eu faço? Pode ir sossegado. Passa a mão na sua criança surda e vai lá na comunidade surda. Chega lá, você vai mostrar para o surdo, ó, bebê, ó, não, ó, ouvido não. Mostra que eles vão saber conversar com vocês. Eles vão te ensinar a língua de sinais, eles vão ensinar a língua de sinais para essa criança surda. O ideal era a gente ter uma babá surda, né, para uma criança surda, porque aí ela naturalmente ia ensinar a língua de sinais para esse bebê. Mas a gente não tem, né? Então, fazer o quê? Vamos fazer os pais aprenderem a língua de sinais. Os avós, os tios, os primos, os vizinhos. Quanto mais gente aprender a língua de sinais, mais interlocutores essa criança vai ter, tá? E pode deixar a criança surda brincar com a criança ouvinte, viu? Surdez não pega. É preconceito achar que não pode deixar brincar junto. As crianças se interagem muito bem. Tá? Precisamos fazer isso. Preconceito, sai pra lá. A criança surda, inclusive, balbucia, viu, gente? Então, às vezes, tinha mães que a gente atendia no projeto Surdez, a mãe falava assim pra mim, Helena, ele escutava porque ele falava. Depois é que ele parou de escutar. Não é. A criança foi detectada, às vezes, com uma surdez hereditária. Ela nasceu surda. É que a criança surda, ela balbucia, ela brinca com as pregas vocais como a criança ouvinte. É gostoso. Tem criança que faz até bolha de saliva, brincando, fazendo mãe, mãe. Se a gente brinca, né? Nossa, lá ele fala, não é que ele está falando, ele está brincando com as pregas vocais. Tá bom? Tanto o ouvinte quanto o surdo faz isso. Então, a gente tem que pensar que os filhos de pais surdos é que não tem acesso à língua naturalmente, tá? Então, essa questão precisa ser vista, que os filhos de pais surdos, eles já estão no ambiente deles, eles vão aprender naturalmente a língua, mas os filhos de pais ouvintes não. Então, os surdos, filhos de pais ouvintes, precisam ter esse acesso à língua de sinais. E só vai ter acesso no contato com o adulto surdo. Então, a surdez na família, ela nunca é assim esperada. A gente nunca fala, quero ter um filho surdo. Ninguém espera uma criança com deficiência. Mas o surdo, para eles vir um filho surdo é ótimo. Para ele é natural, normal. Ele já sabe lidar com a surdez, não vai ter problema nenhum. Só que a família precisa ter um papel assim
mais comprometido com a surdez e buscar realmente a língua de sinais. Porque senão esse surdo vai crescer, vai chegar na adolescência e ele vai abandonar o lar. Ele vai viver na casa do colega surdo que lá fala a língua de sinais. Então ele vai se sentir melhor lá na casa da outra família que também é ouvinte, mas tem filho surdo e fala a língua de sinais, ele vai para lá. Ele não vai querer passar o Natal na sua casa. Ninguém fala com ele, e ninguém interage com ele, ele vai querer ir para onde estão interagindo com ele. Então a gente tem que pensar que essa aquisição da língua de sinais é uma necessidade, tá? O diagnóstico da surdez, hoje a gente consegue fechar esse diagnóstico muito cedo, quando a criança nasce surda. Agora, quando ela perde a audição por algum momento, é preciso observar, tá? Tem algumas doenças, como por exemplo a otoesclerose, ela é gradativa, a pessoa vai perdendo a audição. Então a gente precisa observar se a criança está escutando a televisão muito alto, o que está acontecendo. Eu costumo dizer que a gente precisa ter que tomar mais cuidado com os nossos velhinhos do que com as nossas crianças. Porque os velhos vão perdendo a audição, que é a perda senil, né, da idade, e às vezes a gente não percebe. Quando a gente presta atenção no nosso idoso, ele já está escutando a televisão num nível muito alto, ele já não consegue atender um telefone, ele já não consegue ouvir você direito e você não percebeu. Então, percebeu que o telefone está perguntando o quê? Leva para o médico para poder entrar com esse aparelho auditivo quanto antes. A gente tem que pensar, porque o idoso, ele pode chegar a um ponto de falecer antes do tempo por depressão, se entregar à tristeza, por falta de interação na família, tá? Então a comunicação também precisa ser observada. Se esse idoso está perdendo essa audição, precisa estimular, muitos não gostam, mas precisa conversar, explicar que é importante ele fazer parte da comunicação da família, que é importante ele ouvir, o aparelho auditivo é necessário. Então vamos cuidar dos nossos idosos também, tá? Então, até chegar na aceitação do diagnóstico da surdez, a família às vezes faz uma peregrinação, ela não acredita num diagnóstico, ele vai em vários médicos, na esperança de um falar assim, não, seu filho não é surdo, ele vai escutar a partir de amanhã. Então, a família passa por uma questão de choque, de negação, raiva, revolta, rejeição, até a construção de um ambiente familiar mais propício para incluir essa criança surda. Então, a gente precisa mesmo dar apoio para essa família, explicar para essa família que ser surdo não é tão ruim assim. Tá? O surdo pode viver muito bem e a família pode também interagir muito bem com esse surdo. E eu gostaria de sugerir agora para vocês alguns autores, para quem gosta de ler, para quem gosta de complementar aí seus estudos. Eu gostaria de indicar Carlos Scliar, né? Ele nasceu em 1960 na Argentina e ele tem uma frase que eu gosto muito. Toda educação para surdos deveria se afirmar num processo normal de aquisição da língua de sinais. Sem ela não há sujeitos e não há diferença e muito menos haverá igualdade. Então, a gente tem que pensar, sem a língua de sinais, eu não estou dando condições de igualdade para o surdo em relação ao ouvinte. Então, ele tem uma visão socioantropológica e uma visão histórico-cultural, tá? Ele é um dos pesquisadores muito importantes na área da surdez. Aqui eu estou oferecendo a indicação de 3 livros de Carlos Scliar, né? Experiências com a palavra, notas sobre a linguagem e diferença. Nós temos uma outra aqui que é a Atualidade da Educação Bilíngue para Surdos, que também ele organizou. Nós temos a Surdez, que é de Carlos Scliar. Então, esse é um autor argentino. Mas ele participa muito aqui na nossa comunidade brasileira, viu, gente? No Rio Grande do Sul, principalmente. Agora a gente tem uma outra pesquisadora no Brasil, que é brasileira, Ronice Miller Quadros. Ela é coda, ela é uma criança ouvinte nascida de pais surdos,
tá? Então, ela é referência na pesquisa da língua de sinais. Ela adquiriu a língua de sinais desde cedo, porque a família dela tem muitos surdos. Ela é pedagoga, ela é mestre em linguística e letras, ela é doutora, estudou a estrutura da língua de sinais. Ela tem seu pós-doutorado em Connecticut, em Gallaudet. Gallaudet é uma universidade nos Estados Unidos que é para surdos, tá? É referência mundial. Ela também fez outro pós-doc em Harvard, na área da psicolinguística. E eu gosto muito de indicar Ronice Miller Quadros, porque ela é uma pessoa que ela respeita muito o surdo. Ela é professora na Universidade de Santa Catarina e ela dá aulas, ela ministra as aulas dela em língua de sinais. Então, o aluno que quer se matricular na disciplina dela tem que ser fluente na língua de sinais, tá? Ela valoriza muito a cultura do surdo, ela tem algumas publicações que eu trouxe para mostrar para vocês, né, que é Língua de Sinais Brasileira, Estudos Linguísticos, que ela escreveu junto com Lodenir. Ela também tem Educação de Surdos, a aquisição da linguagem. E ela tem esse último, até eu fui na tarde de autógrafos dela, que ela esteve aqui no estado de São Paulo, ela lançou o livro Língua de Herança, que é a língua brasileira de sinais, né, onde ela é um resultado do trabalho que ela fez nesse pós-doc dela, que ela teve a oportunidade de fazer pesquisa lá nos Estados Unidos. Ela pesquisou outros codas, tá? Então, esse coda, que é a criança ouvinte de pais surdos, tá? Então, ela trouxe um apanhado de pesquisa, ela pesquisou codas no Brasil, ela pesquisou codas nos Estados Unidos. Então, por que dessa importância? Porque os surdos, a maior parte dele tem filhos ouvintes também. Então, ela trouxe essa questão da língua de herança, porque o filho ouvinte de pais surdos, ele às vezes começa falando oralmente e termina sinalizando, porque é muito natural para ele sinalizar. Porque desde o nascimento ele aprendeu a língua de sinais. Ele aprendeu a língua oral com o resto da família, com os professores, com a vizinhança, com os colegas, mas dentro de casa ele aprendeu a língua de sinais. Então eu gosto muito desse livro, eu gostei muito desse livro, eu tive a oportunidade dessa tarde de autógrafo no ano passado, e é bem legal. Então, se alguém se interessar, por favor, tá aí a minha indicação. Aqui eu gostaria de mostrar Gladys Perlin, que é surda, tá? Ela organizou esse livro, que é um olhar sobre nós, surdos, leituras contemporâneas. Ela tem também até um artigo que eu gosto muito, que ela fala sobre as identidades surdas. Ela fala que tem vários tipos de identidades surdas. Por que isso? Porque vai depender muito do momento que aquele surdo aprendeu a língua de sinais. Tá? Então, tem surdo que aprendeu a língua de sinais na primeira infância, tem surdo que aprendeu a língua de sinais depois de adulto. Então, dependendo do momento da vida dele, que ele aprendeu a língua de sinais, ele desenvolve um tipo de identidade surda. É muito legal. Então, se vocês puderem ter a oportunidade assim, de buscar mais leituras de Gladys Perlin, eu super indico. Tá? Eu tenho uma sugestão de um vídeo que eu gosto muito, é um documentário francês que se chama Sou Surdo e Não Sabia. Os meus alunos, eu procuro sempre mostrar esse vídeo e discutir com eles. Eu pus até o linkzinho, depois vocês podem pegar, tá? Ele tá no YouTube. Ele fala, ele é um depoimento de uma surda que se chama Sandrine. Ela surda, família ouvinte, então ela teve experiências oralistas na escola, então ela fala que ela não teve essa oportunidade de uma escola bilíngue, da presença da língua de sinais. Ela também vai falar que quando ela chegou na adolescência, ela se rebelou contra a língua oral, porque ela não conseguia falar tudo dos sentimentos, tudo que ela queria falar, ela não conseguia falar pela língua oral, então ela recusou a língua oral e ela
partiu para usar só a língua de sinais, porque com a língua de sinais ela conseguia falar sobre tudo, demonstrar seus sentimentos, as suas angústias. Então ela faz um depoimento muito legal. A única coisa que é um documentário francês, mas ele tem legenda. Então eu assim super indico também que vocês poderiam assistir, tá? Eu gostaria de fazer algumas considerações finais. Tá? Que como profissional especialista na área da surdez, a minha função é esclarecer o máximo possível de dúvidas com relação à língua de sinais e à condição da comunidade surda. Eu defendo com unhas e dentes a comunidade surdas, tá? Eu acho que o ouvinte tem obrigação de fazer isso, e a comunidade surda me acolheu muito bem. Eu costumo dizer que em 2000 eu tive 2 filhos, o meu e a surdez que entrou na minha vida, não porque meu filho é surdo, mas porque eu tive a oportunidade. Então vamos lá, a gente tem que pensar que como profissionais da área da surdez, a gente tem que defender mesmo os surdos, a comunidade surda, e tentar esclarecer principalmente as famílias ouvintes, que esses filhos surdos eles são capazes, que esses filhos surdos eles são inteligentes, eles não têm comprometimento cognitivo. É claro, a menos que não tenha outra deficiência associada à surdez. Mas a gente tem que valorizar essa família, dar apoio. Eu costumo dizer, assim, os meus alunos, se souber de alguma criança surda que nasceu aí, principalmente nas cidades menores, se não tiver um apoio, se essa família estiver desesperada, pode me chamar, pode trazer para conversar, porque às vezes na cidade, é uma cidade pequena, não tem esse recurso, não tem alguém para ajudar, para poder abrir uma janela para essa família, mostrar que pode acontecer, que não precisa buscar só a questão de implante coclear, não, que a gente pode buscar a língua de sinais, que a gente pode buscar uma outra realidade que pode ser muito bem vivida pelo seu filho. Eu trouxe uma fala que eu acho assim muito pertinente. Quando eu aceito a língua de outra pessoa, eu aceito a pessoa. Quando eu rejeito a língua, eu rejeito a pessoa, porque a língua é parte de nós mesmos. Quando eu aceito a língua de sinais, eu aceito o surdo. E é importante ter sempre em mente que o surdo tem o direito de ser surdo. Nós não devemos mudá-los, devemos ensiná-los, ajudá-los, mas temos que permitir-lhes ser surdo. Terje Basile, psiquiatra surdo norueguês. Então essa fala para mim, ela tem tudo a ver com o que a gente está dizendo aqui hoje nessa palestra. Eu termino oferecendo algumas referências, principalmente da legislação, que a gente precisa ter acesso a elas. Depois vocês podem assistir, pegar, fica à vontade. E agora eu gostaria, assim, eu vou fazer uma pausa de 1 segundinho, desculpando, né, das pausas que a gente teve por falta de energia e troca de bateria aqui, mas 1 segundinho só para mim poder ter acesso às questões, para a gente poder responder algumas dúvidas, mas fiquem tranquilos que se não der para a gente responder todas, eu vou ter o arquivo e eu vou depois responder por e-mail para vocês. Tá bom? Obrigada. Daqui a pouco a gente volta.
Bem, vamos retornar às questões. O Rodolfo está me perguntando qual é o meu sinal. O meu sinal é aqui, por causa da tiara. Eu sempre usei muita tiara, mas tem uma historinha aí que eu não vou nem contar, viu? Não dava muita intenção. Ao invés de fazer o sinal aqui com L, eu usava a configuração de mão em Y, e as crianças riam de mim, porque eu fazia sinal de vaca, gente. Isso que é sinal de vaca, ao invés de fazer... Tá? Então tem isso, a gente não prestar atenção no sinal, a gente faz coisa errada. A Giovana está perguntando para mim o que é CODA. CODA é a sigla de Children of Deaf Auditive. Então é a criança ouvinte nascida de filho de pais surdos, tá bom? Então é a criança ouvinte, não é a criança surda, tá? Opa! Aqui eu estou tendo a ajuda da Renata Fantassini, colega de trabalho, aqui que está respondendo algumas questões também no chat, para já adiantar, mas vamos aqui. A Natália, ela pergunta assim, se houvesse o ensino da Libras para os que não são surdos, para interagir com os surdos, dando a inclusão, é nível fácil, difícil de ser ensinado? Gente, eu já participei, já desenvolvi um projeto aqui no Colégio São José, aqui em Batatais, onde eu trabalhei com as crianças de 3 anos, na maternal 3, até o 5º ano, eu fazia contação de histórias em Libras. As crianças super aprendem rápido. As crianças que estavam na fase dos 6 anos, 5, 6 anos, que estão na fase da alfabetização, agilizou até mais. Até hoje as crianças cruzam comigo e falam, tia, você não vai voltar para dar aula para a gente quer aprender a falar com as mãos. Então, assim... super dá certo, o ideal, tem a criança surda na sala, é obrigação de ensinar Libras para a criança e para os coleguinhas, para eles poderem interagir, para ser natural isso. Então, o que a gente precisa é cobrar do poder público, já que a nossa segunda língua oficial é a Libras, ela tem que estar na escola. A gente tem inglês na escola, a gente tem espanhol, a gente tem outras línguas na escola, por que não temos nossa segunda língua? Então, a gente tem que brigar por isso, tá? Me perguntaram se terão o curso de Libras na pedagogia. É obrigatória a disciplina de Libras na pedagogia, tá? Aqui em Batatais é feito no último semestre, no Claretiano, tá? A gente tem a disciplina de Libras, sim. No presencial, no último semestre. No EAD, varia de acordo com a grade do pessoal, tá? Mas tem Libras, sim. O Adilson está perguntando se existem outros sinais para representar as notas musicais para o ensino da música e as pessoas com surdez. Tem alguns pesquisadores que estão trabalhando na área do ensino da música para surdos, sim. Eu tenho alguns alunos de curso de música em Ribeirão Preto que tem Santa Rita do Passa Quatro, teve um que montou uma banda. Geralmente eles trabalham a questão maior assim, da percussão ou instrumentos que dá para vibrar, né? No caso de feito de madeira, que eles consigam sentir a vibração. Eu já tive alunos da música que ensinaram violino para aluno surdo, conseguiram trabalhar com a questão do violino, mas geralmente na percussão, porque a música é muito matemático, né? É muito contado. Então, a partir do momento que se mostra para o surdo o que deve ser feito, ele consegue fazer. Ou então trabalhar em salas com um tablado de madeira para que tenha a propagação do som, para que ele consiga sentir a vibração. Tá? Então a gente tem que ter isso. Agora, os sinais das notas musicais, tem um grupo que está pesquisando ainda, mas a gente ainda não tem. Eu sei que tem diferença, principalmente nas partituras, né? Então, tem grupos de pesquisa nessa área da música, sim. Eu, como sou um zero à esquerda na música, só toco interfone, né, e coco. A nossa coordenadora da música, eu brinco sempre com ela, se precisar de alguém para tocar coco, né, porque quando eu tive isso na escola, a gente só tocava coco, não tinha instrumento musical. Então, eu sinceramente, nessa área da música, a experiência que eu tenho dos meus alunos de música, que eles fazem projetos que eu acompanho, mas geralmente eles trabalham mais na questão da percussão, né, com atabaques, né, com... Como que chama aquele outro? Oh, meu Deus, sumiu
nome, timba, né, timbal, tem outros instrumentos que, como eu não trabalho na área do ensino dos instrumentos, eu não guardo, tá? Então, tem sim, eles têm um grupo no Brasil que está pesquisando sobre isso, talvez futuramente a gente possa voltar a falar mais focado na questão da música. Deixa eu ver mais uma aqui. Olha, a gente tem vários. Aqui está tendo uma outra pergunta em referência aos ouvintes. Muitos ouvintes estão se interessando, mas o que a gente às vezes percebe é que não há uma continuidade nos estudos da língua de sinais. O ouvinte às vezes se encanta pela beleza de ver duas pessoas conversando em sinais, mas ele não aprofunda os estudos, então ele só fica naquele cursinho básico, ele não busca ler, entender mais sobre a cultura surda, sobre a comunidade surda. Então, assim, quando a gente tem um local que tem uma comunidade surda forte, às vezes a gente consegue envolver mais ouvintes na comunidade surda, tá? Elô Cristina está perguntando como assina a lista. Gente, a lista, você só de assistir a palestra, você para ter o certificado, você tem que fazer a inscrição e ele gera direto. Mas como a palestra vai ficar online, você pode assistir depois, não tem uma lista que você vai assinar, a gente não tem essa verificação, tá? Bem, o Rafael está perguntando também sobre o ensino da música, também a gente pode, sim, deve fazer, a gente não pode, se a aula de música para sala, para turma, ela deve ser igual, tem que fazer adequações para os surdos, tá? Então, a adequação tem que ser feita visualmente. A Natália está perguntando se é difícil aprender e ensinar Libras para as outras pessoas que são ouvintes. Olha, os ouvintes têm dificuldade de aprender a língua de sinais, sim, porque geralmente aprendem tardiamente. Bem, eu aprendi há 19 anos atrás, né? Então, eu já tinha 30 e poucos, né? Então, dá para aprender sim. Eu já tive alunos mais velhos que aprenderam muito bem. Vai depender do empenho. É uma língua como outra língua oral qualquer, gente. Como vamos supor, você vai aprender inglês, se você ficar 10 anos sem aprender inglês, você vai ter que voltar para poder aprender inglês de novo, porque você vai esquecer, né? Então a gente tem que pensar que é uma língua que precisa estar em contato com ela. Então, você quer aprender a língua de sinais? O que eu posso te falar é, procure a comunidade surda, procure um curso, frequente a associação de surdos, ofereça seus préstimos, de repente você pode ajudar os surdos com alguma coisa que eles também querem aprender, fazer uma troca aí de cultura é bom, tá? Tatiana está perguntando a indicação de bom curso de Libras. Eu sempre procuro indicar o seguinte, procure as associações de surdos, eles costumam oferecer cursos de surdos. Aqui na nossa região, em Ribeirão Preto, a gente tem o CAS, que é o Centro de Apoio à Surdez, que também tem cursos que oferece, geralmente eles oferecem mais para os professores da rede pública, tá? Mas também a sociedade pode fazer. Alguns são gratuitos, alguns são, assim, cobram um certo valor. Na associação, geralmente, eles cobram um certo valor, mas quando é para família de surdo, eles não costumam cobrar, eles costumam fazer alguma coisa. Então, sempre tem um comprometimento. Então, eu indico vocês procurarem sempre locais que tenham a presença do surdo. Se o surdo não estiver presente, eu, assim, a não ser que seja uma instituição de ensino, que tenha todo um respaldo de pesquisa, que tenha envolvimento, aí sim. Aqui no Claretiano, a gente sempre desenvolve, eu tenho, por exemplo, formação, inclusive, dos funcionários, eu trago professor surdo, eu tenho vídeos gravados com os surdos, eu faço demonstração, eu disponibilizo esses vídeos para os alunos. Então, a gente tem que sempre ter o olhar para a comunidade surda. Quer aprender Libras, o surdo é a melhor pessoa, tá bom?
Nós temos a Solange, que está falando que ela faz gerontologia, né, e que ela é surda, mas ela faz uso de aparelhos bilaterais, ela comunica bem. Minha pergunta é, tem idosos que usam a língua de sinais? Olha, tem. Gladys Perlin já é idosa, ela já é uma senhora, e a gente é que geralmente é nos grandes centros, sabe, Solange? Então, a língua de sinais, se você for, por exemplo, no INES, nos congressos internacionais que a gente tem lá, eu tive a oportunidade de presenciar preconceito de surdo em relação a surdo. Vou te explicar por quê. Os surdos que fazem uso da língua de sinais, eles sentam tudo de um lado e ficam com acesso ao intérprete de frente, para o intérprete estar lá, ele usa a língua de sinais numa boa. Agora, aquele surdo que foi oralizado, eles são discriminados pelos surdos que fazem uso da língua de sinais, porque eles falam assim, olha, aquele surdo fala, eles jogam para o lado, eles desprezam, sabe, larga para um lado mesmo. Então, a gente tem que pensar que a valorização da comunidade surda hoje em dia está tão grande que aquele surdo que não faz uso da língua de sinais, ele está sendo deixado de lado. Então, eles precisam buscar aprender a língua de sinais para realmente entender. Então, a gente tem aquela falsa ideia de que o surdo ele só é capaz de trabalhar vendendo adesivo nos ônibus, nos barzinhos, e isso caiu por terra, gente. O surdo trabalha em qualquer lugar. Tá? Então, a gente tem que pensar que hoje em dia a coisa está diferente. O Rodolfo está me fazendo uma pergunta muito interessante. A gramática da língua de sinais é bem diferente da língua portuguesa, da gramática da língua portuguesa. Sim. Como evitar o português sinalizado? Aprendendo a língua de sinais com o surdo. Porque o que a gente percebe no português sinalizado, na época de eleição, sabe aquela caixinha que vocês estão vendo aí do lado com a Luciana, minha intérprete aqui, a minha amiga? Essa caixinha aí tá o intérprete. Então, na época de eleição, que precisa muito, né? Porque eles também querem o voto dos surdos. Então, o que eles fazem? Eles colocam o intérprete lá. E nem todo intérprete é capacitado, como nós temos aqui uma pessoa que é da área da educação, que pesquisou, que estudou, que tem convivência com a comunidade surda. Então, ela já interiorizou a estrutura da língua de sinais. Então, ela tem condição de passar o que eu estou dizendo na estrutura da língua de sinais e não na estrutura da língua portuguesa. Agora, aquela pessoa que sabe a língua de sinais, assim, superficialmente, ele vai fazer o português sinalizado, sim. Ele vai pegar a língua portuguesa e passar palavra por palavra para a língua de sinais. Então, aí fica o português sinalizado. É a mesma coisa eu querer traduzir o inglês para o português do mesmo jeitinho que está lá. Eu não mexer na estrutura, na troca do seu sujeito, do verbo. Então, isso acontece muito, tá? Então, a gente tem que observar, às vezes vocês têm alguns canais aí de religião que mostra muito tem muitos intérpretes, tem alguns muito bons, tem outros nem tanto. Então, se tiver fazendo o sinal igualzinho se fala, é português sinalizado. Então, a gente sai fora disso, tá? A tradução, a interpretação, ela tem que ser na estrutura da língua de sinais. Porque julga-se que quem está prestando atenção na palestra é um surdo, que vai estar prestando atenção na caixinha. Eu recomendei aos meus alunos que assistissem para prestar atenção no intérprete, porque eles já me veem aqui no dia a dia, então não precisa prestar atenção em mim, prestar atenção no intérprete, tá? Que é diferente. Bem, assim, a criança surda pode frequentar a escola normal? Deve. É obrigação do Estado acolher essa criança surda e oferecer condições a ela. Ela tem que ter um interlocutor na sala de aula. Tá? Se não tiver, busquem seus direitos. Eu costumo dizer, eu já passei por muitas situações desde 2000 para cá. Eu já fugi de diretora para não apanhar nas escolas, eu já tive que sair de escola com escolta policial, porque eu imprimia o decreto-lei 5626, marcava e levava para as mães que não sabiam que os filhos tinham direito de estar na escola, e as diretoras ainda não estavam tão comprometidas naquela época, em 2006, por exemplo.
Então, a gente tem que mostrar para os pais que a criança tem que estar na escola e tem que estar atendida nas suas necessidades, às suas especificidades linguísticas. Então, a criança surda, ela tem que ter material adaptado, ela tem que ter uma adequação no plano de ensino e ela tem que ter um interlocutor, sim, na sala de aula. Tá? A criança pequena não faz uso de um intérprete, por exemplo. Por quê? Porque a criança surda, às vezes, chega na escola sem língua nenhuma. Ela não aprendeu a língua de sinais, então ela precisa ali, se possível, de um pedagogo fluente na língua de sinais, para sentar junto com ela, para trabalhar junto com ela, para ela poder fazer o bilinguismo simultâneo, que aí ela vai aprender tanto a língua de sinais, quanto a língua portuguesa. Então, a gente tem que saber que a criança tem o direito, e os pais, às vezes, não sabem que ele tem direito. Tá? Então, não é falar assim, ai, a diretora é tão boazinha, ela deixa meu filho ficar na sala. Não existe isso mais, gente. A criança tem o direito de estar na escola. E seja ela pública ou privada, tá? Então, a escola privada também não pode negar a matrícula de uma criança surda. De repente, os pais não querem pôr na escola pública, querem pagar uma escola, ela tem o direito de estar numa escola privada. A escola não pode acrescentar valor na mensalidade, porque vai ter que ter uma pessoa lá para atender essa criança. Tá? Está na lei. Olha, o Haroldo está perguntando onde aprender a Libras de forma continuada. Você deve iniciar com cursos básico, intermediário, avançado, mas para você se aprofundar na língua de sinais, é vivendo na comunidade surda. Você vai ter que fazer parte dessa comunidade. De repente, na sua igreja, que tem alguma pastoral do surdo, tem algum evangelho com o surdo, tem algumas pessoas lá. Então, você vai ter que, em algum momento, você vai ter que vivenciar o surdo. Assim, você vai aprender e vai interiorizar a língua de sinais. Agora, se você não tiver esse contato com o surdo, você não vai conseguir interiorizar a língua de sinais. Você sempre vai estar fazendo o básico do básico. A Elisângela está perguntando sobre a sensibilidade auditiva, quando temos em sala de aula que não suportam barulhos excessivos. Às vezes, a criança surda está com aparelho auditivo, e aquele aparelho auditivo, ele capta o som e irrita a criança, porque a criança só escuta mais barulho, ele não tem compreensão de fala. Então, o que a criança surda às vezes acaba fazendo? Ela acaba quebrando o aparelho, taca no lixo, fala que perdeu. É difícil, né? Os pais não querem acreditar, mas a criança joga fora, porque ele não está tendo ganho de fala com aquele aparelho auditivo e aumenta o barulho. E então a criança fica irritada com aquilo e acaba desligando. E aí, de repente, você começa a escutar o aparelho apitar. Então, isso acontece, tá? A criança surda, quando tem perda severa ou profunda, ela não faz bom uso do aparelho. Para ela não tem muito ganho, então ela quer tacar ele fora mesmo. Já tive vários casos que a criança jogou fora, quebrou, perdeu, acontece de tudo, tá? Como o ensino da música pode auxiliar alunos surdos dentro das turmas de educação infantil nas escolas? Olha, nem todo mundo que aprende, que tem música na educação infantil vai ser músico. A gente tem que partir desse propósito. A gente tem que pensar que a música é ótima, ela ajuda no foco, na concentração. E a criança surda pode participar. Então, você pode integrá-la com um instrumento que ela consiga sentir. Há trabalhos, por exemplo, de colocar um bebê surdo, uma criança pequenininha, em cima de um piano. Mas o piano tem que ser piano de madeira. Tá? Não adianta pôr piano de palco, tolo eletrônico, que ele não vai ter a vibração do som, tá? Para essa criança sentir a propagação do som, as vibrações, sentir a música. Vocês que estão falando a respeito da música, tem um filme que é muito interessante de se assistir, é um filme antigo. Ele se chama Mr. Holland. Bem, pessoal, vamos então a gente chegar na nossa fase final, né? Eu tenho algumas questões aqui ainda, mas eu vou estar respondendo
para vocês depois por e-mail, eu vou estar acessando todas as informações. Eu gostaria de ressaltar que se vocês gostaram da palestra, podem assistir várias vezes, indiquem para os seus amigos, não precisa ser só aluno do Claretiano para assistir, se for um colega de outra instituição, pode, outros profissionais, famílias, podem assistir, se precisar do certificado, paga aquela taxa simbólica de R$20. Então é só acessar, né, o site lá no curso de extensão, né? Se não é do Claretiano, então vai colocar extensão.claretiano.edu.br/catálogo e procurar o nosso curso, tá? E eu me despeço aqui, eu deixo o meu e-mail do Claretiano, que é aparecidahashmini@claretiano.edu.br. Vocês podem me enviar questões por e-mail, eu gosto de interagir com as pessoas, vocês podem ficar à vontade, eu terei o maior prazer em estar me comunicando com vocês a respeito da língua de sinais, dos surdos, e espero que vocês tenham aproveitado. Muito obrigada. Boa noite.